E aí, tudo bem? Hoje vamos estar falando sobre padrões de candles altistas. Quais são os 3 padrões de candles altistas que eu gosto de estar observando e vou estar aqui te explicando como a gente identifica, quais são eles e tudo mais, beleza? E antes de entrar em detalhes sobre esse assunto, já vou pedindo seu like, deixa seu comentário se tiver alguma dúvida, alguma sugestão e se inscreva no canal caso você não for inscrito. E vamos lá pro conteúdo. Primeiro padrão que eu gosto de utilizar é o martelo. Esse é o padrão mais interessante, mais conhecido também que temos aí, certo? O martelo ele nada mais é do que isso aqui que eu vou desenhar para você, O martelo nada mais é do que um candle com corpo pequeno no canto superior e sombra pelo menos ali 3 vezes o tamanho do corpo, né? Para ser considerado ali como um martelo. Tá. E como é que a gente pode utilizar o martelo? Vamos lá. Como é que nós podemos utilizar o martelo? A gente está aqui no movimento baixista, certo? E o que é que vai acontecer? O preço ele vai tentar fazer esse movimento negativo e vai voltar. E fazendo com que também, né, aqui se forme uma sombra. Deixa eu colocar aqui a sombra. Maravilha. E aqui, o que é que aconteceu, certo? O que aconteceu? Houve uma força vendedora e antes do candle fechar, do tempo passar aqui, uma força compradora entrou bem atuante e jogou o preço para cima, fazendo com que ele se feche nesse padrão. Então, aqui quer dizer o quê? Que existe uma intenção de força compradora. Vínhamos aqui de um movimento baixista, força vendedora atuante, e a força vendedora atuante, a princípio, perdeu sua força. Maravilha. Quais são os bons momentos aí para estar identificando esse padrão, né? Não é interessante em qualquer lugar do gráfico, né, identificarmos e operarmos esse padrão. É interessante que esteja em uma possibilidade de um LTA, esteja numa região que pode ser uma ex-resistência que foi furada, vai virar um suporte, tende a virar um suporte, pode ser no suporte. Então, ganhando a máxima desse candle, dá-se uma entrada, stop, um tick, um centavo, um ponto, dependendo do mercado, abaixo dessa mínima desse cara, tá? Se por acaso o mercado ele continuar caindo, a gente despreza esse movimento, esse candle, ok? Então basicamente isso. E sempre lembrar sobre o contexto, né, que a gente falou numa aula passada, num vídeo passado. Maravilha, esse é o martelo. Segundo candle, vamos lá, vou colocar aqui. Segundo candle é o Doji. Doji, ele nada mais é do que o seguinte. Candle que mal vai ter corpo e tende a ficar aqui no meio. Ele pode ter um pouco de corpo? Pode sim, não tem problema, mas o ideal é que ele abre e fecha na mesma região, ok? Abriu o preço, fechou, subiu, caiu e acaba fechando na mesma região de abertura. Esse candle ele nada mais é do que uma espécie de indecisão dos players. Os players não sabem para onde o mercado vai, não sabem para onde irão jogar o preço. E a gente tem o mesmo princípio do martelo. O movimento vem aqui e o doji aparece, ok? Abrindo e fechando na mesma região. Entrada acima, stop abaixo, ok? Se por acaso continuar o movimento, despreza. E aqui o mercado, por vir no movimento baixista, certo? Acontece que há essa indecisão e o ganho dessa máxima
faz com que essa indecisão tenha sido até então extinta, né? Posso dizer assim. Então essa é o padrão, esse é o padrão 2G. Corpo pequeno, pavios superiores e inferiores. Ok? Esse é o terceiro candle que eu gosto. O segundo candle. E vamos agora para o terceiro candle, inside bar. Esse daqui é um padrão que eu gosto bastante de... vamos lá. Vamos imaginar aqui um candle. Deixa eu desenhar. Candle aqui. Pode ser de qualquer cor, tá? A cor não interfere. Vou deixar tudo vermelho. E o candle dentro. Inside nada mais é do que dentro. Bar é a barra. Uma barra dentro. Então a gente tem uma barra com máxima e mínima dentro da máxima e mínima do candle anterior. Pô, cavalo, se bater na mesma mínima, já deixa de ser um inside bar. Se bater no mesmo ponto da máxima, já deixa de ser um inside bar. Tá abaixo da máxima do candle anterior? Tá. Tá acima da mínima do candle anterior? Tá. Então é uma caracterização de um inside bar. Como é que funciona? Ele vai funcionar da mesma forma, tá? Do que os outros padrões. Movimento de baixa, né? E acaba que o preço perde um pouco do volume, da força, e acaba fazendo esse inside bar. Entrada, rompimento da máxima. Stop, eu particularmente gosto de colocar o stop aqui. Normalmente o padrão, na essência mesmo, ele sugere colocar o stop aqui, mas eu prefiro na mínima da barra anterior. Me sinto mais seguro e a assertividade, pelo que eu vejo, ela tende a ser maior, tá? Então aqui a gente tem esse inside bar, que nada mais é do que isso que eu acabei de explicar, e todos esses padrões, todos esses candles aqui que eu te mostrei, aqui na verdade é uma composição de dois candles, né? Mas todos esses padrões que eu acabei de te mostrar, todos eles eu preciso ter um contexto, eu preciso estar numa região de suporte, eu preciso estar numa região de LTA, eu preciso estar numa região que era uma resistência, agora pode ser um suporte, eu preciso ter algum ponto no gráfico, algum ponto interessante no gráfico que me mostre que aquele ponto ali tem a possibilidade de fazer essa reversão de uma possível micro tendência. Se eu tenho aqui uma LTB, por exemplo, eu tenho uma LTA maior, uma LTA macro, e aparecer algum desses padrões, eu vou lá e opero, beleza? Então é isso aí. Esses são os padrões de reversões altistas, padrões que eu mais gosto, que eu mais utilizo, que eu mais vejo que são eficientes. Espero que tenha gostado. Tamo junto e até o próximo vídeo.